Seja muito bem-vindo, você está aqui no canal O Fim dos Tempos, Mateus 24:14, eu sou o evangelista Alexandre e após a vinheta vamos à mensagem. Por favor, deixe seu like, assim o YouTube estará recomendando este canal. Que você seja ricamente abençoado. Graça e paz, irmãos amigos. O tema da nossa conversa hoje é sobre, já te falar no que vai acontecer após o arrebatamento. Bom, o que eu quero dizer, indo direto ao ponto, é que o arrebatamento realmente é uma profecia que está para ser cumprida, né? Nós não sabemos a data, nem o dia, nem o ano de que isso vai acontecer, mas profeticamente isso vai acontecer, porque Cristo vai vir sobre as nuvens e com o toque da trombeta, né, os escolhidos do Senhor, né, aqueles que servem a Jesus Cristo, que obedecem aos seus mandamentos e creem na sua palavra, eles, né, vão ser arrebatados, né? Em primeiro lugar, os mortos ressuscitarão primeiro. Todos aqueles mortos que já estão salvos, eles vão ressuscitar primeiro e vai ao encontro do Senhor. E logo após, os vivos, né, que ainda estiverem aqui, né, terão seus corpos serão transformados, né, revestidos com a glória de Deus e vão encontrar o Senhor, né, porque nesse corpo carnal, como nós temos, e não vai suportar a presença de Deus. Mas e o que vai acontecer após o arrebatamento aqui na Terra? Bom, o que vai acontecer aqui após o arrebatamento, né, é que haverá um grande caos, né? E como eu já mencionei, de acordo com a parábola das 10 virgens, apenas uma parte da igreja que vai subir, a outra parte vai ficar. Na parábola diz que apenas 5 eram prudentes, elas estavam com azeite sobrando. Então aquelas pessoas que fielmente servem a Cristo, né, aquelas pessoas lá, naquele dia serão arrebatadas, uma parte da igreja, a outra parte vai ficar, né, porque tem muitos que não levam o evangelho a sério, né, um pé na igreja, um pé no mundo, né. E se uma pessoa não tiver uma vida totalmente transformada, né, corre o risco de ficar para trás mesmo, né, e até perder a salvação. Mas vamos ao assunto sobre o que vai acontecer após o arrebatamento. Bom, o mundo estará num verdadeiro caos, né. Eu não quero nem pensar em estar aqui, pois durante esse período a Bíblia vai dizer que haverá muitos sinais que estarão acontecendo aqui na Terra. Um deles será a abertura do abismo. O abismo será aberto, né? Alguma coisa vai cair do céu, vai tocar o solo, vai abrir o abismo e os demônios que estão presos lá vão sair, né? E vão se manifestar e vão causar um grande dano sobre a humanidade. Para você ter ideia, em um relato do Antigo Testamento, um único anjo matou 185 mil homens, 185 mil soldados numa única noite, né? Numa única noite, os adversários de Israel, né? Eles foram mortos por um único anjo. Então foi 185 mil homens, né, que morreram. Imagine durante o final da grande tribulação, né? Que os demônios serão soltos, estarão se manifestando na terra, o inferno estará aberto, né? Haverá pragas terríveis caindo sobre a terra, sobre os homens, os julgamentos de Deus lá no finalzinho de Apocalipse, que fala das taças da ira que serão lançadas sobre a terra, né? Serão coisas assim tremendas, e o próprio Senhor, né, ele fala, né, que se não fosse abreviado aqueles dias, né, nenhuma carne iria sobreviver. Então a magnitude de destruição
será tão grande que os homens terão inveja daqueles que já morreram, né? Então, junte todos os filmes de terror que não vai chegar nem 0,1% do que vai acontecer. Junte na história todos aqueles homens perversos, fascistas, né? Que não vai dar 0,1% do que o anticristo vai fazer, né? Contra a humanidade, porque ele saberá que os seus dias são muito curtos e que breve ele será lançado no inferno, né? Então, enquanto ele estiver na terra reinando durante aquele período da grande tribulação, né? Então, a tribulação ela vai se dividir em dois períodos. Ela ocorre durante um período de 7 anos, 3 anos e meio, uma falsa paz, um líder governando o mundo, impondo a marca da besta sobre os habitantes da terra, a igreja sendo duramente perseguida e morta também. Alguns vão escapar, né? Vão escapar de não serem mortos, porque a promessa tem que ser cumprida. Cristo vem buscar a igreja. Então, aqueles que estiverem vivos durante esse período, né, ao toque da trombeta, vão serem arrebatados, né? Mas antes vai acontecer uma grande perseguição contra a igreja. Então, quando a igreja subir, uma parte dela sobe, a outra parte ainda fica aqui na terra vivendo até o último instante em que Cristo voltará e colocará seus pés na Monte das Oliveiras, né? Aí vai estabelecer o reinado de 1000 anos. Mas até lá, imagine as pessoas tendo inveja daqueles que morreram e não conseguem morrer, os demônios atentando às pessoas, causando grandes danos, né? Tem a profecia do rio Eufrates, assim que ele secar completamente, haverá uma invasão sobre Jerusalém, né? Com um exército de 200 milhões, né? Provavelmente aí alguns países aí vão marchar em direção a Jerusalém, provocar uma guerra terrível, né? E Deus estará julgando, né, essas nações, né? Haverá uma carnificina terrível sobre a terra, né? Uma fome como nunca houve antes, né? As pessoas matando para poder se alimentar. Então, quer dizer, haverá um caos, não haverá um controle, né? Esse controle aí estará totalmente... não haverá controle, então as pessoas vão matar por nada. Então, será algo terrível. Então, isso aí é o que, né, provavelmente vai acontecer assim que acontecer o arrebatamento da igreja. O mundo estará um caos, o anticristo governando, as pessoas, né, os juízos de Deus caindo sobre a terra, né, grandes juízos, né, que estão previstos ali no livro de Apocalipse, ali quase no seu final, né, então haverá assim um grande desespero, né? Os homens, Jesus vai falar que os homens desmaiarão, né? De temor e terror do que estiver acontecendo, né? Então, quer dizer, junta tudo aquilo que você já sabe de filme de terror, não vai dar 0,1%, né? Aqueles homens que vieram na história, né? Que fizeram história, os homens mais perversos da humanidade, né? Esses aí não chega nem a 0,1% do que o anticristo e o falso profeta estará fazendo naqueles dias. Então, haverá algo muito terrível, né? Eu não desejo para ninguém que fique. O que eu e você podemos evitar para passar por isso? Bom, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então o único caminho é Jesus. Você precisa confiar em Jesus e a salvação é pela fé, né? A salvação é pela fé, não é através de obra, é através do seu merecimento, não, é através da sua fé em Jesus Cristo. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus que desceu do céu, morreu na cruz do madeiro, entregou seu sangue foi derramado, Deus entregou seu único Filho, e se você crê que Jesus é o Salvador, isso para você basta. Na cruz do Calvário haviam 2 ladrões, um ao lado de um lado e outro do outro. Teve um que disse: Senhor, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Este é aquele que reconheceu que Jesus
ele não tinha pecado, né? Que Jesus estava ali inocente, que Jesus estava ali e não precisava estar ali. Este homem, este ladrão, ele foi salvo, tá? Ele foi salvo no último momento. Jesus disse assim para ele, ó, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então é uma condição de você crer. Você crer que Jesus veio, morreu e ressuscitou e ele é o Salvador, você se torna filho e filha de Deus, né? Então você deve buscar, né? Deve buscar Jesus a todo custo, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. É ele que nos dá a condição de sermos filhos de Deus e filhas de Deus, né? Através do seu sangue derramado temos a remissão dos nossos pecados, né? O perdão dos pecados e a remissão deles, quer dizer, ele vai tirar o pecado de nós. O sangue dele é poderoso para remover os nossos pecados. Então, que você possa, né, ler a Bíblia, ler o Evangelho ali, ler o livro de João ali no Novo Testamento, né, que você deve se apegar a Jesus a todo custo, pois nós estamos vendo que o mundo caminha para uma destruição, né? O mundo caminha, os sinais estão em todo lugar, né? Em todo lugar temos visto estes sinais. Então, é uma das maneiras, né? Jesus fala, aquele que morrer por mim e não negar o meu nome, este viverá, né? Se você deve buscar a Deus sobre todas as coisas. A palavra fala assim, buscar a Deus sobre todas as coisas. As demais coisas ele vai estar estabelecendo, estar acrescentando. Então, uma das condições é você colocar Deus acima de tudo na sua vida, né? Buscar Jesus, que ele é o Salvador, é o Filho de Deus que veio para nos salvar. Ele foi levantado por Deus, né? Ele é o único mediador que vai mediar entre eu e você, vai mediar perante o Pai, né? Então você deve confiar plenamente, ainda que esse corpo aqui caia, né? Ainda que esse corpo durma no pó, né? Se você crê, a primeira ressurreição, todos aqueles que creem em Jesus, todos aqueles que já estão salvos, na primeira ressurreição estará com Deus, né? E naquele dia lá, durante o período do arrebatamento, a parte da igreja que ainda estiver aqui na terra vivos, né, eles vão ser arrebatados. Uma parte vai subir, outra parte vai ficar. Infelizmente, a parábola das 10 virgens é bem clara, né, que apenas 5 estavam prontas, ou seja, apenas uma parte da igreja realmente está pronta para morar no céu, ou para ficar no céu por um período, porque depois que todas as coisas forem estabelecidas, né, Jesus vai descer com a igreja na terra, né, e vai reinar através de Jerusalém, né, a Jerusalém celestial vai descer na terra e vai começar o reinado de 1000 anos, né. Se você ler lá no finalzinho lá os 2 últimos capítulos lá de Apocalipse, vai ver que Deus vai descer e vai viver com os homens, né? Então, é que eu e você, né, estejamos assim firmes com Jesus, que a gente não venha negar o nome dele por nada, porque durante a grande tribulação, né, haverá uma grande perseguição, fome, né, e de uma maneira que vai fazer com que as pessoas, né, desistam de Jesus e aceitem a marca da besta. Agora, a pessoa que aceitar a marca do anticristo durante esse período da tribulação, esses aí já não tem mais chance de serem salvos, né? A Bíblia, a palavra de Deus lá em Apocalipse capítulo 13, você leu ali o capítulo 13 ali, você vai ver que aqueles que aceitarem a marca da besta, que é a marca desse governo mundial que está vindo aí, esses aí que aceitar a marca na mão direita ou na testa, né, não vai mais ter chance de salvação. Mas aqueles que não aceitarem a marca e receberem a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador e não negar seu nome, este aí, né, vai ter a salvação garantida, né? Jesus promete a salvação para aquele que
aquele que não negar o nome dele, né? E durante aquele período que não receber a marca, né? Ainda que este corpo morra, vai ressuscitar em glória e vai viver com Deus. Então, o que eu e você precisamos saber é que nós devemos confiar em Jesus Cristo em todo instante, independente da adversidade ou da luta que a gente estiver passando. Porque eu não quero estar aqui durante a grande tribulação, quando a igreja subir, né? Porque, né, será algo terrível, né? Ali na profecia do rio Eufrates tem 4 anjos que estão presos ali, né? São anjos, né? São anjos caídos, né? São demônios que estão presos ali, porque quando for dada a ordem, eles vão ser soltos. Eles vão ser soltos sobre a terra, né? E eles vão causar danos sobre os habitantes da terra, sobre aqueles que não têm o selo de Deus, ou seja, aqueles que não receberam a Jesus, eles vão atormentar. E o abismo, quando for aberto, haverá 5 meses, né, de flagelo sobre os homens, sem contar as taças que vão vir sobre aquele período, né? Mas se a igreja ainda estiver passando por aquele período, a igreja com certeza ela não vai receber os flagelos que virão de Deus, mas somente a perseguição mesmo. Mas aqueles que persistirem na fé em Jesus Cristo, eles serão salvos, né? Mas aqueles que desistirem de Jesus, infelizmente, esses não vão herdar a salvação. Então, o que eu e você precisa é ter uma convicção de fé em Jesus Cristo e não negar o nome dele. Por mais que a gente passe por uma luta, uma adversidade, ou que a nossa vida esteja correndo risco, né? Que você se fortaleça em Jesus, busque ao Senhor de todo o coração, e que eu e você, né, possamos serem merecedores, né? Porque na verdade somos alcançados pela graça. Então a graça de Deus é o que nos basta, né? Jesus morreu por nós, por mim, por você, e a palavra vai dizer que aquele que não negar o seu nome, este tal também ele não negará diante do Pai, né? Então é mais ou menos isso. Não tem nenhum homem na face da terra que vai descrever exatamente tudo o que vai acontecer, mas pela lógica, pelas algumas descrições na Bíblia, é algo que não será bom para quem estiver aqui sobre o governo do anticristo, né? Será algo muito ruim. Amém? Fique com Deus. Deus te abençoe. Amém? Não fique triste, pois a palavra de Deus fala que quando essas coisas estiverem acontecendo, é porque o nosso Redentor está vindo. Amém? Fique com Deus e confie em Jesus. Amém? Fique com Deus. Amém.